Ora bom, eu decidi fazer novamente o podcast. Já não mexi em podcast há algum tempo, porque está na ordem do dia o debate das presidenciais e eu considero que é importante que nós façamos passemos em revista, por assim dizer, quais são neste momento as questões que estão em cima da mesa e qual pode ser, eventualmente, o papel da esquerda nestas eleições presidenciais, que eu não acredito que seja, porque não acredito por princípio que seja nunca o papel da esquerda dizer simplesmente nós vamos assistir ao desenrolar dos acontecimentos e não há nada que possamos fazer, e também não acho que o papel da esquerda possa resumir-se, não é? E deva resumir-se já agora a fazer o que fizeram até agora, que é o mais do mesmo. Vamos apresentar um candidato do nosso respectivo partido e recolher os votos dos nossos eleitores fãs que votariam neste candidato ou votariam no Faro de Palha. Eles tivessem o carimbo da marca certa. Começar pelo princípio, perceber primeiro qual é o terreno de jogo, não é? O que é que está em cima da mesa relativamente às eleições presidenciais, quais são os dados que já se conhecem, quais são as pessoas que já se perfilaram e quais são as dinâmicas que eu consigo mais ou menos prever, ou mais ou menos adivinhar, mais do que prever, não é? E então, no meio dessas dinâmicas, como é que a esquerda se intromete? Portanto, candidatos que ou já se assumiram, ou se não se assumiram, vão assumir-se a breve trecho. O Gouveia e Melo, a gente sabe que vai ser candidato presidencial e é o candidato com mais fortes possibilidades de ficar em primeiro lugar, embora não tenha visto até agora nenhuma sondagem que sequer indicie que ele pode vir a ganhar a eleição, e isto não é uma coisa pequena, isto determina depois os vários passos que eu vou dizer a seguir. O Marcos Mendes, que era o segredo mais mal escondido da política portuguesa, que se ia candidatar a Presidente da República agora em 2026. O homem já anda a preparar a sua candidatura presidencial desde há uns quantos anos a esta parte como comentador televisivo, a seguir as pisadas do Marcelo, que quer de resto fazer como último ato da sua presidência da República, abrir alas para o Nodi, ou para o Nod, ou para o Gandanoia. E depois há, do lado do PS, uma certa incompreensão do que fazer, porque nenhum candidato do PS, nenhum candidato natural do PS tem o atrativo absolutamente nenhum deles vale os bigodes de um gato. O António José Seguro é um péssimo candidato presidencial, mas o António Vitorino não é melhor, mas o Mário Centeno também não era particularmente melhor, embora esse já se tenha posto à margem. O Augusto Santos Silva acho que conseguia ser pior do que estes três que eu já aqui referi. Enfim, não há nenhum candidato do PS, militante do PS, da tradição do PS, que ofereça as menores condições de ganhar uma eleição presidencial ou sequer de fazer uma figura que não seja muito triste numas eleições presidenciais. E isto, atenção, é uma coisa que esse candidato partilha com o Marcos Mendes. O Marcos Mendes só surge como um candidato presidencial neste momento porque, como estava na corrida há muito tempo, o homem deve ter, a dada altura, pensado: andei aqui a investir anos da minha vida, não é? Daqui um homem a dar o couro e o cabelo, não é? A pregar aos peixinhos, como dizia o Zé Mário Branco, e no final eu não vou apresentar-me a votos. Não, vou-me apresentar a votos. Olha, agora se perder, perdi tentando chegar lá, mas pelo menos tento. Acho que é por aí que a coisa se coloca. Mas o Marcos Mendes é um péssimo candidato, ele próprio sabe isso, e o próprio PSD sabe isso. Simplesmente agora já a dinâmica já tem demasiada rotação para lhe dizerem: amigo, fique em casa que a gente vai tentar encontrar melhor com você. Já não dá para fazer isso, e porque não dá para fazer isso, o homem vai a votos, enfim, para passar vergonha, mas isso é um problema dele. Porque de facto o PSD e o PS não estão a conseguir produzir candidatos presidenciais, porque a figura do Presidente da República, isto é uma reflexão que é importante nós termos, é uma figura de um sujeito que tem grande amplitude social, um sujeito que consegue recolher o apoio quer de setores do centro-direita, quer de setores do centro-esquerda. É um tipo que está ali numa posição em que um vasto setor da sociedade portuguesa se revê naquela figura ao ponto de dizer: sim, este homem pode ser o chefe de Estado, pode ser o garante do regular funcionamento das instituições democráticas. E está a ser difícil ao PS e difícil ao PSD produzir uma figura que recolha esse amplo consenso. O
o Marcelo Rebelo de Sousa recolhia esse consenso, aliás, ganhou 2 eleições presidenciais sem fazer um esforço extremo para as ganhar, porque era um homem tão consensual quanto isto. O Cavaco Silva, antes dele, pese embora ter beneficiado, quer nas primeiras, quer nas segundas eleições, de candidatos do PS que eram absolutamente pífios, e da primeira vez até beneficiou do facto dos candidatos do PS se estarem a disputar entre si o espaço, o Soares contra o Alegre contra o Soares, circunstância em que no fim de contas o homem consegue, com 50 pontos de qualquer coisa, ganhar à primeira volta. Mas em todo caso, ele conseguiu buscar 50 pontos de qualquer coisa. Não é um candidato qualquer que saca 50 pontos de qualquer coisa, nem aqui nem em lado nenhum. E não está em cima da mesa que ninguém vai buscar 50 pontos de qualquer coisa, nem sequer o Gouveia Melo. Mas, por outro lado, porque é que o Gouveia Melo aparece em primeiro lugar com esta figura que, pelo menos para já, parece estar a conseguir recolher uma maioria relativa dos votantes, uma maioria maior, passa a redundância, do que aquela que o Marcos Mendes conseguiria ter, ou até que o próprio André Ventura conseguiria ter, porque eu já vi sondagens que estavam o André Ventura à frente do Marcos Mendes. E o André Ventura aí entra numa discussão que poderíamos ter à parte, mas que até vou meter-nos neste podcast, porque acho que vem a propósito. O Gouveia Melo já tive a ocasião de falar da questão do herói de guerra, já tive a ocasião de falar da questão do herói nacional militar, não tanto do herói de guerra, ele é mais o herói nacional militar, um militar que vem de um exército que é uma instituição da nação, uma instituição de Estado acima das divisões sociais, acima das divisões políticas, ideológicas, regionais, o que quiserem. O exército é uma estrutura do país, se não mesmo a estrutura do país por excelência, até porque é uma das mais antigas. O exército português há de ser, as Forças Armadas Portuguesas, porque ele vem da Marinha, não vem formalmente do exército, mas enfim, as Forças Armadas Portuguesas vão de ser a segunda coisa mais antiga que este país tem a seguir à Igreja Católica. E, portanto, se há coisa que é um símbolo de continuidade nacional, é certamente as Forças Armadas. Já falei sobre isto, não vou voltar a repetir. De qualquer das maneiras, as pessoas veem no Gouveia Melo um gajo que dá esta imagem de que, como é timbre dos Presidentes da República, está acima e pode estar numa posição de gestão e de garante do funcionamento das instituições democráticas, porque vem de uma reserva onde ainda existem pessoas que não são politicotes de partido. Aquilo que as pessoas veem no Marcos Mendes, no António José Seguro, no António Vitorino, no Mário C, são politicotes de partido, quer dizer, as pessoas sabem perfeitamente que eles não têm densidade como personagens, não têm densidade, eu até arriscaria dizer como seres humanos, quer dizer, mas em todo caso, pelo menos não têm densidade como percurso biográfico, como percurso de vida. Não? O que é que o António José Seguro fez da vida que interesse a quem quer que seja? Foi político. Ora, batatas, quer dizer, o facto de ele ter sido político a vida toda não lhe dá nenhuma capacitação particular. Não é um homem com história, não é um homem com biografia, não é, por exemplo, um tipo que também foi político a vida toda, mas tinha mais qualquer coisa para além de ter sido político a vida toda, que era, por exemplo, o Jorge Sampaio, que era, por exemplo, o Mário Soares. Tinham sido políticos a vida toda, mas havia ali qualquer coisa, havia ali um sumo, havia ali uma pessoa, havia ali uma biografia digna de respeito, que tinha a ver com o facto de eles serem opositores do fascismo. Sim, mas, por exemplo, o próprio Marcelo, é verdade que o Marcelo agora está de tal maneira queimado com o que têm sido os últimos anos da presidência dele, que a malta esquece o que era o Marcelo antes de 2016, mas nessa altura, se vocês fizerem o esforço de memória de se lembrarem disso, o Marcelo era, para além de ser um comentador televisivo, bondecheirão, popular, que, enfim, quer as pessoas do PC, quer as pessoas do PS, quer as pessoas do Bloco e do PSD, saíam da praia para ir para casa ver o Marcelo a comentar as notícias, porque o tipo fazia aquilo muito bem, o gajo fazia aquilo de uma maneira, enfim, interessante, de uma maneira apelativa, de uma maneira que lhe valeu a presidência da República. Ao mesmo tempo o Marcelo não era um tipo que a única coisa que fez da vida foi ser político. O Marcelo era um gajo que tinha muito prestígio da sua área de formação profissional, de resto uma coisa que ele partilhava com o Cavaco Silva. Aliás, o Cavaco Silva e o Marcelo são, e já lá iremos, quando eu falar o que é que a esquerda pode fazer, dois sujeitos que tinham uma vida que não era só a vida de terem sido políticos, tinham uma carreira que não era só a carreira de terem sido políticos. Nenhum destes candidatos que eu há bocado citei, seja o Seguro, seja o Marcos Mendes, seja o
Eventualmente o Augusto Santos Silva, mas o Augusto Santos Silva depois tem outros anticorpos, porque é um animal a falar. Mas enfim, nem o Mário Centeno, embora também tenha uma carreira, esse gajo tem uma carreira, mas depois tem. Esse é técnico demais, estás a ver? Esse é demasiado gelado. É demasiado gelado para ser Presidente da República e o Augusto Santos Silva é demasiado falastrão para ser Presidente da República. Ele não conseguiu utilizar a agressividade que tem para criar na cabeça das pessoas a imagem de que ele é um sujeito que vai lá e impõe, um bocado como o Rui Rio tinha quando era Presidente da Câmara do Porto. Não, o Augusto Santos Silva passa pelo gajo não é pelo gajo que é decidido e leva tudo à frente, é pelo gajo que é desagradável, um gajo que é mal educado, um gajo que fala com as pessoas de uma forma que não se fala com as pessoas. Isso é problemático na persona dele e na figura pública que ele é. Mas enfim, o Cavaco e o Marcelo não. O Cavaco e o Marcelo pareciam como uns tipos que tinham vida para lá da política, que não precisavam forçosamente da política para coisa em cima nenhuma, mas que estavam na política porque queriam estar na política e porque tinham alguma coisa para dizer. O Gouveia Melo aparece também como um gajo que não precisava de estar na política, porque o gajo vem da tropa, aliás, o gajo nem sequer era político até há 2 dias ou 3 atrás, sempre fez a carreira dele nas Forças Armadas, não fez a carreira dele fora delas, e os outros não têm nada disso. Não têm absolutamente nada disso. Portanto, existe a necessidade, na minha perspectiva, de que um candidato de esquerda que eventualmente surgisse fosse um sujeito que não vem da política. Essa tem de ser a primeira questão. Tem de ser um sujeito de esquerda, mas que não é um político de esquerda, que é uma coisa que há muita dificuldade da esquerda a entender isto. Quer dizer, as pessoas não vão votar. Amarrar desde já um ponto de partida. As pessoas não vão. 50% mais do eleitorado português não vai votar num militante e num quadro histórico do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda. Não vai. São partidos nichados, são partidos pequenos, são partidos que têm um eleitorado muito restrito, quer do ponto de vista social, quer até às vezes do ponto de vista geográfico, em setores que não são representativos da maioria da população portuguesa, lamento imenso. O eleitor como é que para dar que exemplo é que eu posso dar? O eleitor do distrito de Aveiro, o eleitor do distrito de Viana do Castelo, até mesmo o eleitor do distrito de Faro, terá muita dificuldade em votar num qualquer candidato do Bloco de Esquerda, num qualquer candidato do PC. Não é por são racistas, não é isso. São questões históricas muito, muito complicadas e questões de sociologia eleitoral e política que também pesam aqui. Não há nenhuma validação naquela região para votar no PC ou para votar no Bloco. Pelo contrário, há amplos motivos de invalidação de votar no PC e no Bloco. Portanto, se a esquerda quer chegar a essas pessoas, ela não vai chegar a essas pessoas com um sujeito que é do PC carimbado ou com um sujeito que é do Bloco carimbado. Portanto, tem de chegar a essas pessoas com um sujeito que seja alinhado com as posições do PC e do Bloco, mas que não seja um seu quadro. E tem que ser um sujeito que já agora surja como um sujeito que não vem da política. Tem de ser um sujeito que aparece, olha, eu estou aqui, mas eu se não estivesse aqui eu não perdia absolutamente nada. A minha vida seguia confortabilíssima como tem sido até agora. Eu não perdia nada em sair agora da corrida presidencial e ir para casa. Estou aqui porque eu quero estar aqui. Porque eu tenho um projeto político, gostem dele ou não gostem dele, quero aplicar esse projeto político e, portanto, para aplicar esse projeto político, apresento-me a votos. Que sujeito é que poderia fazer isto? E aqui eu quero integrar um terceiro elemento, que é, de facto, as organizações de Estado e as organizações repressivas do Estado, a começar pelos exércitos, a começar pelas polícias, etc., são muito apelativas ao eleitorado de direita. Eu não vou fazer de conta que não sei isto. O eleitorado de direita não gosta da ideia do conflito ideológico.
O eleitorado de esquerda adora. O eleitorado de esquerda tem aquela coisa do pessoal é político, tudo é política. Quem diz que é de direita, que não é nem de direita nem de esquerda, forçosamente é de direita. O eleitorado de direita gosta do eleitorado de direita. O eleitorado de esquerda gosta desta confrontação social. O eleitorado de direita não. O eleitorado de direita gosta da ordem, gosta dos consensos, gosta de princípios que sobrelevam as divisões sociais e gosta de estruturas e de organizações que os encarnam. E a grande estrutura que encarna isto é claramente o Exército. E, portanto, evidentemente há um apelo em ser um militar que só está preocupado com a pátria, só está preocupado com a nação, só está preocupado com a integridade nacional, só está preocupado com a soberania, só está preocupado com coisas que são aparentemente indiscutíveis e supra-sociais quase, no limite. Há um apelo em um gajo ser assim e a direita irritar nele. A esquerda não gosta disto. Isto, aliás, até é um dos problemas que a esquerda tem neste momento por força da sua composição social, que é uma composição social pejada de gente de classe média, mas a gente não vai a tempo de corrigir isso antes de 2026, então não vale a pena discutir grande coisa aí. Um sujeito para ter sucesso na esquerda tem que ser um sujeito que tem capital cultural acumulado. Não vale a pena estarmos a pensar que se vai conseguir criar um gajo que agrega a esquerda toda à volta dele. E quando eu estou a falar da esquerda aqui, eu não estou só a pensar no PC, no Bloco e no Livre, inclusive. Estou a pensar também na capacidade de arrastar uma parte não despiciando dos votos do PS. Esse sujeito vai ter de ser um senhor doutor. Lamento imenso. Eu não gosto nada de senhores doutores de esquerda. Sou insuspeito de gostar deles, mas estamos aqui a pensar como é que se ganha, não estamos aqui a pensar no que é que eu gosto. Portanto, quem seria um senhor doutor de esquerda que não vem do PC, não vem do Bloco, que não vem sequer da política e que poderia, muito provavelmente, arregimentar uma massa suficiente de votos para entrar pelo eleitorado do PS adentro e para trazer os eleitores do PS para as suas posições e para ganhar eleições. O Sampaio da Nova. Eu estou convencidíssimo que a grande escolha, que a grande decisão que a esquerda poderia tomar neste momento, que é uma decisão que eu acho que a esquerda não vai tomar, já explico porquê, mas em todo caso, se a esquerda tivesse 2 ou 3 almas pensantes na direção do Livre, do Bloco e do PC, tomava esta decisão hoje à noite, agora, era, vamos avançar com o Sampaio da Nova, vamos falar com o homem para o homem ser o candidato deste campo político, porque este homem, assim que aparecer apoiado por estes 3 partidos e com o seu próprio capital político, cultural, cívico, etc., ele vai conseguir fazer com que muita gente do PS, que está neste momento ali no vai, não vai, mas eu vou votar no António José Seguro, não me apetecia muito, mas eu vou votar no António Vitorino, vou votar no... Não, esta gente aqui não me está a seduzir grande coisa. Este senhor seduz-me, este senhor reitor seduz-me, este senhor que vem de fora da política seduz-me, este senhor que é um intelectual seduz-me. Eu acho que vou votar neste gajo. E criar-se-ia uma situação em que, pela primeira vez em muito tempo, um candidato à esquerda do PS, ou pelo menos provindo de uma plataforma política criada pela esquerda do PS, ia começar a dizer ao PS como é que o PS se deve comportar. Numa situação em que o secretário-geral do PS é fraco, numa situação em que as divisões internas no PS são claras, numa divisão em que, ainda por cima, do ponto de vista do bloco de poder, a repartição de poder PS-PSD não é lá muito favorável nem a um lado nem ao outro, e os dois estão muito indecisos sobre se devem ou não devem bater com força no amigo do lado, porque se um cai e o outro tem que ir para lá nas exatas mesmas condições em que o outro está neste momento, isto vai criar aqui um atoleiro e uma espiral a caminho do fundo. Estas situações são ótimas, quer dizer, neste momento há uma grande paralisia dos dois partidos do Bloco de Poder, eles não sabem muito bem como é que vão lidar com esta situação nova que surgiu com as eleições de 2024, e existiria a possibilidade, e mais a mais têm direções frágeis, sobretudo a direção do PS, relembro, existiria, portanto, a possibilidade de, criando esta dinâmica em que há um candidato presidencial com fortes condições, até mesmo de ir à segunda volta, que vai para a corrida, impulsionado pela esquerda à esquerda do PS e não pelo próprio PS, haveria condições, dizia eu, para que o PS começasse a ficar para trás na corrida pelo poder e a esquerda começasse a dar um passo adiante para eventualmente começar a pôr-se numa posição em que já esteve em 2015, a posição de poder ultrapassar o PS e ser ela a exercer o poder, não ela a aconselhar o PS sobre como é que o poder se gera. Enfim, era uma questão de começar esse processo e depois, à medida que as circunstâncias se fossem desenrolando e que as dinâmicas fossem aparecendo, tentar fazer política na base dele. Mas eu acho que isto não vai acontecer. Embora isto fosse, para mim,
um muito bom plano, eu acho que isto não vai acontecer. Acho que, infelizmente, nós vamos mais uma vez assistir a uma situação bastante recorrente e bastante triste, em que aquilo que o PC e o Bloco vão fazer é apresentar um quadro zeco qualquer tirado de um dos seus organismos executivos, vão meter lá o caralho. Olha, ainda vão ter o próprio Paulo Raimundo. Espantem-se zero se o Paulo Raimundo for a votos para ser candidato presidencial do PC. O Carlos Carvalho já foi, o Jerónimo de Sousa já foi, porque é que o Raimundo havia de não ser? A decisão mais natural de todas era meter o Raimundo agora a concorrer a presidente. E no caso do Bloco de Esquerda, sei lá, olha, o Zé Soeiro saiu agora do Parlamento, metam o Zé Soeiro a candidatar-se a presidente. Que seria um disparate nos dois casos, quer dizer, nenhum dos dois ganharia nada, absolutamente, com uma corrida presidencial. Nem a Catarina Martins, nem o Alfredo Maia, estava a tentar lembrar que os deputados do PC, que já são tão poucos, neste tem que fazer um esforço de memória para se lembrar deles. Nem o Alfredo Maia, nem aqueles dirigentes históricos do PC, uma nova candidatura 15 anos depois do Chico Lopes, esqueçam, quer dizer, essa gente vai buscar o voto fã do PC e do Bloco, que votaria no PC e no Bloco em quaisquer circunstâncias desta vida, mas nunca vai dar um passo para lá disso. Eu acho que é precisamente essa idiotice que o PC e o Bloco vão fazer agora nas presidenciais, entregando a disputa presidencial a uma corrida que vai ser ou entre o Gouveia e Melo e o Ventura, e isto não é uma impossibilidade. Uma segunda volta Gouveia e Melo Ventura pode perfeitamente ir a acontecer em 2026, ou então, o que não seria especialmente melhor, uma corrida Marcos Mendes, Gouveia e Melo, que aí Deus do céu, quer dizer, a primeira seria ver quem é quem quer ser o maior perigo. Eu ia gostar de ver a esquerda numa segunda volta Gouveia e Melo Ventura a tentar decidir quem é que era o mais fascista com X dos dois. Ia ser delicioso. Numa corrida do Marcos Mendes com o Gouveia e Melo, aí vai ser assim, já se sabe que o fascista é o homem da farda, como um homem de farda inerentemente é um fascista, portanto ia ser muito engraçado ver o Paulo Raimundo e o Zé Soeiro e a Mariana Mortágua e a Diana Ferreira e o pessoal do PC e do Bloco em peso a dizer que é preciso votar no Marcos Mendes, porque o Marcos Mendes, depois de 40 anos depois do Mário Soares, vai ser o baluarte da democracia contra o fascismo. Agora o baluarte da democracia contra o fascismo era 1,60 m de Gandanoia, era 1,60 m de Marcos Mendes.